nós mergulharíamos na oração do credo, né? Que basicamente é a nossa profissão de fé. Tudo aquilo que a gente acredita está no credo. E o catecismo da Igreja Católica, 90% dele é a oração do credo, né? Então, nós vamos começar o nosso encontro de hoje falando sobre a primeira frase, né, do credo, basicamente, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vou passar o slide aqui. Bom, o credo, também conhecido como símbolo dos apóstolos ou profissão de fé, esta oração é símbolo dos apóstolos porque a gente segue uma fé apostólica, né? Uma sucessão apostólica. Esta oração trata-se de um conjunto de afirmações que sintetizam tudo aquilo que devemos crer. É a síntese, o resumo da fé católica. Aí nós temos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então este é o nosso credo, tudo aquilo que a gente acredita, certo? Então vamos lá. A primeira frase: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O que isso significa? Quando a gente pronuncia essa sentença, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos dizendo que acredita com toda a inteligência na vontade de Deus, que Deus é Pai, que Deus pertence à primeira pessoa da Santíssima Trindade, que Deus é o Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, que Deus criou todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, e que Deus criou o ser humano, os anjos, o céu, as criaturas da terra, ou seja, toda a estrutura da vida, da realidade do ser humano que é capaz de conceber por meio de seu intelecto. Mas vamos entender com fundamentos bíblicos esta sentença: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, eu fiz aqui um mapa mental para a gente se guiar um pouco, para vocês terem noção de fundamentos bíblicos de cada afirmação desta oração. Primeiro, o creio, essa ação, essa atitude, esse verbo do crer, né? O creio. A gente vai abrir lá em Hebreus 11. O versículo 1, carta aos Hebreus. Quem tá com a Bíblia aí, quem não tá, corre para pegar. É muito importante que vocês estejam aí com a Bíblia nas mãos no encontro. Hebreus 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então, isso que é a fé. A fé é o fundamento, a base, o alicerce. A fé é o fundamento da esperança, fundamento da nossa esperança. E sem áudio o microfone tá. Meu Deus, agora que eu vi que o microfone tá desligado. Ô, gente, me perdoa, agora que eu vi que o microfone tá desligado. Mas enfim, o que eu tinha falado é que nós vamos aprofundar na oração do creio. E sendo hoje, a gente vai estudar essa primeira frase do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que basicamente, né, o sucinto, né, a síntese dessa oração
a sentença desta oração está aqui, ó. Deixa eu voltar um slide. Quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós estamos dizendo que acredita com toda a inteligência e vontade em Deus. Dizemos que Deus é Pai, que Deus pertence à primeira pessoa da Santíssima Trindade, que Deus é o Todo-Poderoso, onisciente e onipresente, e que Deus criou todas as coisas, sejam elas visíveis ou invisíveis, tá? E também que Deus criou o ser humano, os anjos do céu, as criaturas, a terra, ou seja, toda a estrutura da vida, da realidade que o ser humano é capaz de conceber por meio de seu intelecto. Então, tudo isso aqui é o que nós professamos crer quando dizemos crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o que a gente vai ver através do mapa mental é o fundamento bíblico de cada uma dessas afirmações, desta primeira frase do credo. Começando com o creio, né, que vem desse verbo crer. É um ato, uma ação, crer. Em Hebreus 11:1, quem não tem a Bíblia, providencie, pegue aí em casa a sua Bíblia rapidinho e vamos acompanhar, que a gente vai abrir várias passagens aqui hoje. Creio em Deus Pai. Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Isso que é a fé, né? O crer, esse ato do crer vem da fé. Acreditar naquilo que vemos, daquilo que não vemos, e o fundamento da esperança. Isto é a fé. Ato de fé com inteligência e vontade, a iniciativa em crer. Então, primeira palavrinha da oração, o creio, que é este ato de fé. Creio em Deus. Deus. A gente vai abrir lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14. Esta passagem aqui, ela se dá na vocação de Moisés, quando ele, na sua peregrinação, e aí ele vai questionar a Deus, né? O que eu vou dizer quando as pessoas perguntarem quem foi que me enviou aqui? E aí Deus vai responder o seguinte para ele. Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. Então, Deus existe, é real, e ele diz com autoridade, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou. Então, ali Deus se afirma Deus. Pai. O Pai, nesta oração, ele tem dois significados. Em Mateus 6:9, quando Jesus Cristo nos dá a oração do Pai Nosso, vamos abrir Mateus 6:9. Na oração do Pai Nosso, ele vai dizer o seguinte: eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, quando Cristo nos ensina a rezar, né, direcionar a nossa oração a Deus, que é Pai, ele está dizendo que Deus é o nosso Pai. Deus Pai enquanto figura paterna, o nosso Pai celestial. Então, mais uma vez, rezando a oração do creio. Creio, afirmação, iniciativa de fé, creio em Deus, né, na sua onipotência, onisciência, em Deus, aquele que é. Pai, o meu Pai celestial, o nosso Pai. E outro sentido neste Pai é que ele é o primeiro na Santíssima Trindade. Então vamos ver. Mateus 28:19. Outro significado para este Pai da oração do creio. Mateus 28:19, que quando o apóstolo está direcionando como a gente deve batizar, né? E depois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai
na oração do creio, ele tem essas duas finalidades. Deus que é Pai, o meu Pai, o nosso Pai, e Deus Pai, na Santíssima Trindade. Criador do céu e da terra. Primeira síntese aí, Criador, este Deus Criador. A gente vai lá no primeiro do primeiro, que é Gênesis 1:1, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo, quando Deus no princípio cria todas as coisas. Porque é nisso que acreditamos. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, Deus é o Criador. Ele criou. Nós acreditamos nisso. Nós professamos a fé que Deus é o Criador. Não em teorias mirabolantes aí que várias pessoas, várias crenças diferentes têm do surgimento do universo. O que a gente professa na nossa fé é que Deus é o Criador do céu e da terra. E isso está descrito no livro de Colossenses. Vamos lá em Colossenses, carta aos Colossenses. Colossenses 1, versículo 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Portanto, Deus criou todas as coisas, sejam as visíveis, a nossa vida, a terra, tudo que a gente consegue ver, sentir, tocar, e as invisíveis, no plano celestial, os anjos e os arcanjos, enfim. Então, Deus criador da realidade terrena e da realidade espiritual, tá? Resumindo, creio. A sua ação, a sua iniciativa de crer e acreditar em tudo que vai vir a seguir. Creio em Deus. Deus, aquele que é. Aquele que diz eu sou aquele que sou. O Deus Todo-Poderoso. O Pai. O nosso Pai Celestial, o Pai na Santíssima Trindade, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, que é todo-poderoso, que para ele nada é impossível. Inclusive é o que está escrito em Lucas 1:37, eu deixei aí no slide, esqueci de abrir. Lucas 1:37. O capítulo de Lucas, os primeiros capítulos de Lucas, ele vai narrar sobre a concepção da Virgem Maria, a anunciação do anjo. Então aqui quando a Virgem Maria pergunta como que é possível ela engravidar, sendo que ela não tinha relação com nenhum homem, e aí o anjo Gabriel vai dizer, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, ele é o Deus Pai Todo-Poderoso, que para ele nada é impossível, e acreditamos nisso. O Criador do céu e da terra, o nosso Criador, que me criou, que te criou, criou a vida e criou tudo aquilo que a gente acredita, que a gente vê, que a gente toca, que a gente não vê também. Dando seguimento no slide, bom, para que a gente possa, eu quero ir bem com calma com vocês nessa questão da oração do creio, tá? Pra gente ir por pedacinhos. Para interiorizar um pouco mais dentro de vocês sobre isso, uma leitura que eu gosto muito e que eu acredito que ela sintetiza tudo aquilo que nós lemos e vimos é a de Apocalipse 1:8. No livro do Apocalipse, lá o último livrinho da Bíblia, 1:8. Eu sou Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador.
Aqui agora, baseado neste texto, eu vou propor uma dinâmica de introspecção e reflexão para vocês. Vai ser bem rápido, é um encontro rápido, porque eu não quero fazer um encontro muito longo, falando de muitas coisas diferentes, mas sim picadinho, sabe? Então vamos lá. O objetivo desta dinâmica é levar a vocês a compreender o creio, não como uma fórmula decorada. Porque no nosso dia a dia, quando a gente reza o creio, quando vai ali iniciar o terço, ou na missa que a gente professa a nossa fé, por conta da repetição de sempre a gente estar fazendo isso, acaba se tornando uma mera fórmula decorada. E a gente não interioriza de fato e não observa de fato aquilo que a gente está rezando, aquilo que a gente está professando mesmo. Então, a cada encontro que nós fizermos, em que eu trazer aqui a frase do creio, o fundamento teológico da frase, o fundamento bíblico daquela frase, eu quero que isso abra os olhos de vocês a um significado mais profundo, realmente espiritual, daquilo que é a oração do creio, porque é muito sério. O creio se resume em profissão de fé. Tudo que você acredita, o que você assume acreditar está na oração do creio. Então é muito importante que vocês não falem da boca para fora, não rezem só uma fórmula decorada, mas realmente saibam palavra por palavra daquilo que vocês estão rezando, e esse é o meu objetivo aqui, né? Então, levar os catequizandos a compreender que o creio não é uma fórmula decorada, mas adesão consistente a um Deus que é eterno, soberano sobre o tempo, Senhor da história, o Todo-Poderoso. Muito importante essa palavrinha aqui, adesão, tá? Adesão. Porque às vezes você reza o credo por ser uma fórmula decorada, mas você não assume para sua vida aquilo que você está professando. Então é importante não só compreender e estudar cada palavrinha do que está naquela oração que você professa de fé, mas também viver aquilo que você está rezando, tá? Então vamos lá. Apocalipse 1:8. Eu vou ler mais uma vez para vocês. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o dominador. O Alfa, né? O que é o Alfa? O Alfa é a origem de tudo. O Ômega, consumação final. Aquele que é, o Deus presente. Lembra que a gente viu lá no Êxodo, eu sou aquele que sou? Aqui no Apocalipse ele vai dizer, aquele que é, o Deus presente. Aquele que era, no princípio de todas as coisas, Deus antes de mim, e aquele que vem, o dominador, Deus que conduz o meu futuro. Vamos prosseguir na dinâmica. Aqui eu tenho um pequeno template para vocês se guiarem. Quem puder, tiver no momento tranquilo, ou quem não puder fazer agora, faz em outro momento que tiver mais tranquilo, que tiver mais tempo. Alfa e o Ômega na minha história, para que vocês possam aderir ao creio como profissão de fé na sua vida e não apenas uma fórmula decorada que você reza para começar o terço, enfim. O Alfa, aqui nesse lado esquerdo da tela. No lado Alfa, que é o princípio de todas as coisas, pense em algo que você percebeu a ação de Deus, algo que já aconteceu e alguma coisa do passado onde você percebeu a atuação de Deus. Traz aí na sua memória essa ocasião onde você pensa, nossa, só por Deus, isso aqui só aconteceu isso pela vontade de Deus, porque Deus quis, Deus fez, Deus agiu, Deus permitiu, só aconteceu pela ação de Deus. É no seu lado alfa.
Aqui nessa linha que liga o alfa e o ômega, a gente tem o tempo. Neste meio, pense num desafio seu atual, que necessita da ação de Deus, que você está pedindo pela ação de Deus. Um desafio atual da sua vida, que necessita a presença de Deus. E no lado ômega, né, o ômega, uma esperança ou uma entrega futura. Que nós vimos aqui alfa, a origem de tudo, o ômega, a consumação final, certo? Então, no ômega, algo que é um projeto, um sonho, um pedido, uma súplica, um milagre, né? É uma esperança ou uma entrega futura sua a Deus, né? Então, coloca Deus neste lugar de alfa e ômega da sua história, a partir da sua profissão de fé do crer em Deus Pai Todo-Poderoso. E medite um momento em algo do passado que você percebeu a ação de Deus, algo atual na sua vida que está acontecendo hoje na sua vida, um desafio atual que você precisa da ação de Deus, e uma esperança, uma entrega futura para Deus. Traz isso na sua memória. Bom, o alfa e o ômega revelam: Deus é o fundamento do ser, metafísica cristã. Deus não está dentro do tempo, ele não é condicionado ao tempo. O tempo é uma concepção nossa, a gente que precisa do tempo para funcionar. Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele que domina o tempo, ele é o alfa e o ômega de todas as coisas, então ele é o Senhor do tempo. A história caminha para um fim que não é o caos, mas a plenitude em Deus. Logo, rezar o credo é um ato existencial, não apenas litúrgico. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa introspecção do alfa, do ômega, essa reflexão entre o alfa e o ômega, onde vocês percebem na vida de vocês que acreditam em Deus Pai Todo-Poderoso, que o Criador do céu e da terra. Quando nós dizemos credo, estamos entregando o passado, o presente e o futuro. Em Deus Pai, quando rezamos em Deus Pai, significa que não estamos órfãos. Não estamos órfãos na nossa história, nós temos um Pai. E também nos deixou uma mãe, né? Nossa Senhora. Não cremos em um Deus limitado pelas circunstâncias. Então, esta leitura do Apocalipse 1:8, ela é praticamente a confirmação escatológica do credo. O que significa essa palavra escatológica? Basicamente é o fim final, a finalidade substancial. Então, essa finalidade, o fim final, a confirmação escatológica do credo é o que está em Apocalipse 1:8, onde Deus diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Deus do ontem, do hoje e de todas as coisas. E é nisso que nós professamos acreditar quando dizemos crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Muito importante para vocês que estão aqui na Crisma é que este sacramento, essa etapa da vida de vocês na catequese, vocês não estão apenas terminando a catequese, né? Porque é a última fase, basicamente, né? Aqui na Crisma, você está dizendo conscientemente: eu creio no Deus que é alfa e o ômega da minha vida, eu entrego o meu passado, o meu presente, o meu futuro, e eu confio no Todo-Poderoso, mesmo quando não entendo tudo. Se Deus é o alfa e o ômega, então minha história não está perdida. Ela está nas mãos do Todo-Poderoso.
Prosseguindo aqui. Prosseguindo não, vou retornar aqui só um instante no primeiro slide, no segundo slide. Aqui. Lembrando que durante todos os nossos encontros seguintes, nós vamos mergulhar em cada uma dessas frasezinhas. Então, no nosso próximo encontro na semana que vem, nós vamos ver em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É nisso que vamos meditar, tá bom? Profundamente, com um fundamento teológico, com um fundamento bíblico e interiorizando na nossa vida o que é que significa, o que é que eu trago para minha vida ao pronunciar em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tá? E o que nós vimos hoje foi crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Um resumo rápido, aquilo que vimos, olha nesta imagem aqui, é uma imagem que eu peguei da apostila que o nosso Padre Pablo deixou da catequese, onde mostra a Trindade. Aqui alguns acontecimentos da vida de Jesus, Deus aqui no centro, e aqui esse triângulo representa justamente a Santíssima Trindade. Então nós cremos, a ação, a iniciativa, o crer, que o crer é um verbo, ação. Então a iniciativa do crer, de ter fé, crer em Deus, aquele que é o alfa, o ômega, Pai, nosso Pai, meu Pai, seu Pai celestial, Pai de todos nós, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso Criador de todas as coisas, aquele que nos criou, que criou os céus, criou a terra e todas as coisas nelas viventes. E a partir desse credo, nós trazemos para a nossa vida que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está comigo em todas as coisas, que eu acredito neste Deus, que eu preciso deste Deus para tudo na minha vida, que eu precisei deste Deus no passado, Ele cuidou do meu passado, Ele está no meu presente, Ele está no meu futuro, eu entrego tudo a Ele, porque Ele é o alfa, é o ômega e tudo a Ele pertence. Ele diz, aquele que vem, o Todo-Poderoso. E nisso nós acreditamos e pelo menos tentamos aderir na nossa vida, tá? Então tenha fixo na sua mente, no seu coração, na sua alma. A oração do credo não é uma fórmula decorada, uma oração que a igreja deu, é uma profissão de fé, onde você diz que você acredita neste Deus e todas as outras coisas que vêm em seguida, tá? Algumas perguntinhas para reflexão neste encontro. Essas aqui vocês não precisam responder para mim, não precisam responder aqui no encontro. São perguntas para vocês refletirem no seu coração a partir de tudo aquilo que vocês leram, viram e ouviram aqui nesse encontro de hoje. Se Deus é o alfa e o ômega, por que às vezes vivemos como se Ele não governasse a nossa história? Tem vezes que a gente tem um medo profundo e absoluto do que vai acontecer a partir de um desafio, a partir de uma notícia que a gente não gosta. Mas então, se Ele é o alfa, o ômega, se eu professo que eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, por que às vezes a gente toma atitudes que parecem que Deus não governa a nossa história? O que significa confiar no Todo-Poderoso quando tudo parece fora do controle? Crer exige fé, aquela fé que a gente viu no texto de Hebreus, onde diz a fé é o fundamento da esperança, né? Então, crer exige fé. Crer que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele está governando todas as coisas, e às vezes a gente vai olhar para a nossa vida e perceber que está tudo fora do controle, que está tudo uma bagunça, que está tudo dando errado, mas ainda assim a gente precisa ter a fé, precisa ter esperança no Todo-Poderoso. O meu creio é racional, é uma fórmula decorada, emocional ou transformador? O seu creio cotidiano
O que é o seu creio cotidiano? O que será o seu creio cotidiano a partir de hoje, a partir de agora, a partir da crisma, tá bom? Para casa, para vocês refletirem um pouco mais sobre isso, enquanto eu estava preparando o encontro, eu estava lembrando daquela música Alfa, Ômega, princípio e fim. E quero muito que vocês ouçam essa canção em casa, tá bom? Vou mandar o link lá no grupo do YouTube para vocês ouvirem em casa. Ouvir a Ele e a Glória, que é o nome da música, interiorizando a primeira frase da oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Faça deste momento a adesão a este Deus. Uma afirmação sincera. Você afirma crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Uma afirmação sincera. Não apenas um texto decorado. O Senhor da sua história, o princípio e o fim de toda a criação. Deus, o seu Pai, primeiro da Trindade, tá bom? Então, enquanto vocês ouçam essa música em casa, pensem nisso, reflitam nisso, interiorizem isso, interiorizem essa frase, creia em Deus Pai Todo-Poderoso, tá bom? É isso, gente. É um encontro mais curtinho mesmo. Como eu falei, eu não quero colocar muitas frases de uma vez em um único encontro, só na expectativa de bater 1 hora, porque eu quero de fato que seja bem detalhado e sincero cada frase. Não fica muitas informações abatoladas para vocês não sobrecarregarem de informação e acabar esquecendo uma coisa ou outra. Então, cada semana vocês levem no coração o aprendizado de cada fase do credo, tá bom? E é isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Pode abrir o microfone para falar alguma coisa, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar. Simone, sem problema, tá? Qualquer coisinha que você perder, você pega no encontro gravado quando eu publicar no YouTube, tá bom? Mas que bom que você esteve presente aqui com a gente esse tempinho, tá? É isso. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Até na próxima semana com a próxima frase do credo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a explicação teológica, bíblica e um pouquinho mais sentimental da oração e entender que não é apenas uma coisa litúrgica, mas também algo na nossa vida, né? Um reflexo na nossa vida, tá bom? E é isso, uma boa noite a todos, uma boa semana para todos vocês, uma boa quaresma para todo mundo aí, fiquem com Deus e até a próxima. Amém, amém. Cachorro rateiro.